Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu já vim de domingo algumas vezes, mas nunca de quarta. Eu não tinha ideia de quanta gente tinha, né? Que coisa maravilhosa, eu fiquei muito feliz. E fiquei muito feliz de entrar e ver todo mundo assim, numa vibração boa, alegre. Nossa, que coisa boa, estou me sentindo muito bem, muito obrigada. A minha ideia hoje era conversar um pouquinho sobre a afinidade entre encarnados e desencarnados. Eu pensei nisso conversando com a nossa irmã, porque me falaram que hoje a gente faz um atendimento aí, um tratamento, uma desobsessão, eu achei bem legal. E aí eu separei algumas questõezinhas e aí vamos ver o que dá tempo da gente conversar. Antes de eu iniciar, vou falar para vocês de onde eu estou tirando as minhas informações, tá? Então tem este livro aqui que eu adoro, que chama Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados. Ele é um livro muito bom porque ele faz referência a diversas obras da doutrina espírita e esclarece todas as nossas dúvidas de uma forma muito simples. No fim do nosso queridíssimo Evangelho segundo o Espiritismo, tem orientações muito importantes no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, quando fala assim das orações pelos doentes e obsediados. E aí orienta pelos doentes e depois pelos obsediados. No item 81 faz esclarecimentos importantíssimos pra gente, muito bom pra gente reler em casa. E um livro excelente que muitas vezes nós deixamos de estudar, porque às vezes nós achamos que tem uma linguagem um pouco mais técnica, né? É o livro dos médiuns, que é muito importante. A partir do item 237 do capítulo 23, ele fala sobre obsessão. E daí deste item em diante, ele dá diversas dicas e esclarecimentos que compete-nos reler de vez em quando. Porque muitas vezes as coisas vão passando batido. Então assim, eu vou fazer um resuminho e depois eu vou ler um pouquinho, explico um pouquinho e falo mais um pouquinho, tá? Qual que era o intuito inicial de nós falarmos isso? Porque assim, se nós não tivermos essa afinidade, não existe obsessão, né? Então assim, a obsessão ela só existe porque existe uma afinidade entre seres. Normalmente nós enxergamos a obsessão como um espírito desencarnado perturbando um encarnado. E nós adoramos enxergar dessa forma porque normalmente nós nos colocamos no papel de coitados, né? Nós somos as vítimas que estamos sofrendo porque tem um espírito perturbador nos apurrinhando a vida, né? Então muitas vezes nós nos sentimos assim. E quando nós nos sentimos como vítimas, nós não tomamos atitudes nenhuma, porque não cabe a nós somos as vítimas, né? A vítima não precisa fazer nada, ela só precisa sofrer. Mas é importante nós lembrarmos desta palavra aqui, ó, afinidade. Se não houver afinidade, não tem obsessão. Então, para que um espírito, seja encarnado ou desencarnado, se ligue a outro espírito encarnado ou desencarnado, precisa ter afinidade. Precisa ter comunhão de pensamentos, comunhão de vibrações, pensamentos semelhantes. Precisa ter alguma coisa que vai ligar esses dois seres. E a obsessão, ela pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Tá? Então assim, não existe uma via de mão única para se acontecer essa perturbação. Ela pode ser de todas as formas. Por quê? O que significa na verdade essa obsessão? Vou pegar agora uma tradução bem simplesinha. Importunar, sentimento, ideia, conduta
que se impõe a uma pessoa atingida por uma neurose obsessiva, ideia fixa, preocupação constante. Então vamos pegar a mais simples dessas explicações, ideia fixa. Quem de nós nunca teve uma ideia fixa? Quem de nós nunca teve um pensamento recorrente? Quando nós nos permitimos ter uma ideia fixa, nós estamos abrindo espaço para a obsessão. Por quê? Uma dos conceitos, do significado de obsessão é a ideia fixa. Então, a partir do momento que eu me permito ter um pensamento recorrente, algo que fixa ali totalmente na minha mente, eu estou aberto à obsessão. É a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Essa é a definição que a gente mais gosta. Só que o que acontece? Esse mau espírito pode ser que não seja tão mau assim. Pode ser que seja apenas um outro espírito como nós, que está tendo a mesma ideia fixa que a gente, Mas é óbvio que não é um espírito que está evoluído. É neste conceito o mal, porque é alguém que ainda não evoluiu moralmente. Porque se tivesse evoluído moralmente, não teria a ideia com a gente, Da mesma forma, se nós estivéssemos evoluídos moralmente, não teríamos o pensamento recorrente junto com este outro espírito. Nós estaríamos libertos disso. Os bons espíritos, quem são os bons espíritos? Os espíritos que já evoluíram mentalmente, moralmente, Eles não vão ter essa repetição de ideias. Então, eles não vão ficar grudadinhos, afinados num outro indivíduo. E eles respeitam quando nós estamos neste momento vibracional repetitivo. Então é por isso que nós atribuímos a obsessão a um espírito mau. Mas não significa necessariamente que ele seja mau. Significa apenas que ele não evoluiu o suficiente. Ele pode ser do mesmo grau que a gente. De uma forma genérica, o termo obsessão abrange simples, fascinação e subjugação. E a diferença é o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz. E nós vamos falar disso depois, tá? Mas eu só falei um pouquinho disso para a gente entender que existem diversos graus, diversas formas. Às vezes nós temos uma simples influência moral. E aí nesse momento a gente lembra daquela pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta, muito mais do que vós imaginais, eles é que as dirigem. Neste caso desta resposta, não se trata de uma obsessão mais complexa. Trata-se apenas de uma influência moral. Uma simples influência moral. Em algumas outras situações, veja, a influência moral sem sinais exteriores sensíveis. Então, muitas vezes, nós temos essa influência moral e nós não demonstramos isso exteriormente. Trata-se apenas de uma ligação de pensamentos que às vezes não tem um constrangimento maior. Não traz uma problemática maior na nossa vida. Às vezes é uma questão de curto espaço de tempo. Às vezes é algo que nós imediatamente passamos por aquele pensamento, fixamos um pouco, aquilo nos traz uma certa perturbação e depois a gente tira isso da nossa mente. Então isso foi uma simples influência moral sem sinais exteriores sensíveis. E pode acontecer até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então veja, muitas vezes, quem já leu alguma coisa de Inácio Ferreira, Vanderlei de Oliveira, Hermance Dufour, Maria Modesto Cravo, etc., vai ver que quando eles fizeram todos os estudos espíritas no sanatório de Uberaba,
eles descobriram que muitas vezes, em muitas dos transtornos mentais que eles tratavam lá, tratava-se de uma situação que havia ali uma obsessão, havia ali uma influenciação espiritual, não era pura e simplesmente algo físico. A gente tem a filosofia Tostines aí, né? Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Alguém é dessa época aqui, além de mim? É a situação da obsessão num caso como esse, né? Será que a pessoa tinha já, às vezes, algum probleminha físico que a levou a se ligar aos espíritos não moralmente evoluídos? Ou será que foi a ligação dos espíritos moralmente não evoluídos que fez com que ela desenvolvesse o problema físico e piorasse o problema físico dela? Então isso aí vai depender de cada caso. Nós não temos como prever e responder isso sem uma situação em que esteja sendo avaliado cada caso, tá? Mas é importante entendermos que se nós não cuidarmos, zelarmos e vigiarmos os nossos pensamentos, e esta simples influência moral, ela pode se transformar em algo mais grave. Ela pode perturbar completamente o nosso organismo e as nossas faculdades mentais. Por isso que nós temos que orar e vigiar, e vigiar, e orar, e orar, e vigiar, e vigiar, e orar, e orar, e vigiar, e vigiar, e orar, e orar, e vigiar, e vigiar, e orar, tá? Por isso que nós temos que fazer isso. Falando em orar e vigiar, antes de nós darmos sequência, é muito importante nós lembrarmos da prática do Evangelho no Lar. Porque quando nós realizamos o Evangelho no Lar, nós não estamos apenas nos trabalhando para a nossa evolução moral. Nós estamos auxiliando os espíritos que estão ao nosso redor para que eles evoluam moralmente. Então nós não podemos deixar a prática do Evangelho no Lar de jeito, maneira nenhuma. A FEB TV tem um canal no YouTube e eles têm lá vários estudos. E um deles, eles têm um estudo do Livro dos Médiuns. E numa das aulas de estudo do Livro dos Médiuns, o desenvolvedor dessa aula, o professor dessa aula, ele lembra de um caso da Ivone do Amaral Pereira, que todo mundo deve ter ouvido falar dela, porque ela que escreveu a Memórias de um Suicida, e que ela contava que ela vivia numa fazenda, ela vivia na zona rural, e que ela não tinha acesso, por exemplo, a um centro espírita para ela frequentar, ela não tinha acesso, por exemplo, a uma igreja para ela frequentar, ela não tinha acesso a um tratamento exterior espiritual, e ela se viu diante de uma obsessão por um espírito suicida. E ela tinha a vidência daquilo, então ela via o espírito, ela ouvia os ruídos que o espírito produzia e etc. E como foi que ela conseguiu se libertar daquilo? Por meio da oração. Então, assim, a única coisa que ela tinha para se socorrer era a oração. Então ela fazia orações tanto para ela quanto para o espírito que estava em sofrimento ali. E ela foi atendida. Ela se libertou daquela perseguição, daquela perturbação daquele espírito por conta das orações. Então, é muitíssimo importante nós não nos descuidarmos do Evangelho no Lar. É muitíssimo importante nós não nos descuidarmos das orações. Quando nós pegamos o capítulo 28, nossa, muito obrigada. Quando nós pegamos o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as coletâneas de preces espíritas, e o 27, que explica sobre a prece, nós estudamos esses dois capítulos, nós vamos perceber que as orações, elas nos auxiliam em todos os momentos da nossa existência. Então nós não podemos nos descuidar das orações, ao contrário, nós temos que intensificar as nossas orações, especialmente quando nós sentimos que existe alguma perturbação acontecendo. Seja algo mais simples, vamos supor, estou com uma perturbação no meu trabalho, eu não sei como resolver um problema do trabalho, eu não sei como lidar com um chefe ou com um colega de trabalho que é muito complicado, que é muito difícil de lidar, uma pessoa difícil na minha vida. Seja quando nós temos uma situação familiar, ou seja quando nós estamos num processo obsessivo.
nós não podemos nós não podemos abandonar as orações. Ao contrário, nós temos que intensificar as orações. Neste estudo que eles fazem no YouTube, eles também incentivam que a gente aumente a quantidade de leituras do Evangelho. Porque quando nós estamos lendo o Evangelho, nós estamos não só nos auxiliando, mas nós estamos auxiliando a evolução moral desse espírito que está perto de nós. Ou que está longe de nós, mas que está ligado mentalmente a nós. Porque uma obsessão, ela não acontece apenas na situação que o espírito está ali do seu ladinho, grudadinho em você. Às vezes ele pode estar a milhares e milhares de quilômetros de distância, mas ele está mentalmente ligado na gente. Porque nós estamos vibrando na mesma sintonia. Imaginem uma estação de rádio, uma frequência de rádio, todo mundo consegue imaginar? Nós pegamos o rádio, viramos o botãozinho ou clicamos no botãozinho e ele vai mudando a frequência e aí nós sintonizamos em rádios que às vezes é lá da Argentina, a gente consegue ouvir aqui. Às vezes é lá dos Estados Unidos, a gente consegue ouvir aqui. O espírito que está ligado a nós é da mesma maneira. É uma frequência, é uma onda de rádio. Nós sintonizamos na mesma sintonia que ele, na mesma frequência que ele. E a partir daí nós começamos a ter uma conexão. Pode ser que ele esteja aqui, pode ser que ele esteja a milhares de quilômetros de distância, mas nós dois estamos na mesma vibração, na mesma sintonia, na mesma frequência. E é isso que nos causa situações perturbadoras ou prolonga as nossas questões perturbadoras ou nos prejudica ainda mais porque pode se transformar em questões físicas e não apenas emocionais. Pode se transformar em questões patológicas, né? E tantas outras coisas mais. Aguenta um segundo. Eu preciso abastecer a garganta. Vamos voltar aqui. Independente como se dá essa obsessão, ela é uma prova. Ela pode ser uma expiação. E a partir do momento que a gente entende isso, nós temos condições de trabalhar com isso de uma forma diferente. Porque veja, por que razão nós enfrentamos as provas e as expiações da nossa existência? Para nós aprendermos, para nós nos melhorarmos. Perdão. Para nós testarmos os nossos conhecimentos adquiridos. Para nós avaliarmos o quão evoluídos moralmente nós estamos. O que nós já alcançamos nesta existência. Quais foram as melhorias morais que nós já alcançamos nesta existência. E aí, se nós estamos tendo algum tipo de perturbação, como eu disse antes, isso significa que nós ainda não subimos o suficiente nessa escada evolutiva. Então, nós precisamos também fazer uma reflexão, entendermos e enxergarmos quais são as nossas mazelas, fazermos um grandiosíssimo trabalho de autoconhecimento, para saber o que é que nós temos que trabalhar em nós mesmos. O que é que nós precisamos melhorar? Porque veja, quando eu digo isso, eu quero que vocês entendam que eu não estou querendo ofender ninguém. Porque todos nós estamos aqui para melhorarmos. Cada um de nós tem o seu quê, a sua pulga que te cutuca. Cada um de nós tem aquela coisinha que faz com que a gente perca a seriedade, que faz com que a gente perca a serenidade, que faz com que a gente perca o amor, com que perca a calma, com que perca a estrutura, o equilíbrio. Cada um de nós tem essa coisinha que cutuca. Eu até brinquei com o nosso irmão, eu falei assim, será que dá para eu deixar os meus irmãozinhos desencarnados aqui também para serem tratados? Né? Porque todos nós temos as nossas mazelas. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, último parágrafo, se eu não me engano, do item 4 ou 5, ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Todos nós temos as nossas más tendências. Só que se nós nos permitimos esse tipo de afinidade, se nós nos permitimos esse tipo de ligação
que é um pouquinho maior do que aquela simples influência moral momentânea, significa que nós estamos deixando a nossa má tendência crescer um pouquinho demais. Ela está com algumas garras perniciosas que nós precisamos cortar essas garras. Nós não podemos deixar ela continuar desse tamanho, porque está nos fazendo mal. Então é importantíssimo, para que nós nos libertemos dessa afinidade, descobrirmos quais são as nossas mazelas, o que é que pega, qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, o que é que está nos atormentando, e nos libertarmos disso. Vamos supor, eu sempre gosto de brincar com esse exemplo, vamos supor que seja a fofoca. Eu gosto de brincar com esse exemplo porque muitas pessoas fofocam e nem percebem que estão fofocando e não acreditam que a fofoca é um mal tão grande assim. Então vamos supor que eu tenho o hábito da fofoca. Quando eu estou falando da vida do outro, eu estou abaixando a minha guarda e me permitindo sintonizar com espíritos que têm o mesmo hábito da fofoca, da intriga, da maledicência, de falar mal da vida do outro. E eu estou abrindo a guarda não só para estes espíritos, como para qualquer outro que eu possa ter tido alguma circunstância em outro momento. Então é um defeitinho simplesinho, que às vezes você vai falar assim, não faz mal para ninguém, uma fofoquinha, é tão gostoso contar o que a gente ouviu falar da vida alheia, mas eu preciso desesperadamente contar quem está saindo com quem, eu preciso contar quem vestiu uma roupa deselegante na última festa, eu preciso contar desesperadamente o que o fulano falou do ciclano. E a gente pensa que não está fazendo mal para ninguém, estamos fazendo mal para nós mesmos, né? Nós estamos com esta situação da fofoca permitindo essa afinidade. Nas suas diferenças, veja, a prova ou expiação, né? O espírito conduz os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Nossa, falei grego agora, né? É o seguinte, outra coisa que acontece quando a gente dá vazão às nossas más tendências, nós permitimos isso aqui, ó. A comunhão nefasta, ou seja, a comunhão maléfica com os nossos desafetos do pretérito. Então veja, às vezes o espírito que está ligado a nós foi a nossa vítima na última encarnação. E aí, de certa forma, é justo que ele venha nos cobrar, porque às vezes a gente ficou devendo para ele, né? E às vezes não foi assim, por exemplo, comprei uma calça jeans e não paguei, né? Às vezes eu tirei a vida dele, às vezes eu impedi que ele seguisse o caminho dele do jeito que era programado. Às vezes eu o traí, às vezes eu roubei a esposa dele, a filha dele, ou sei lá eu o que. Vai saber o que eu fiz na outra vida com este cidadão. E aí, vamos supor que eu tenho o hábito da fofoca, eu baixo a minha guarda para eu fofocar do outro. Este cidadão que foi a minha vítima na última existência e que ainda não superou, não aprendeu a perdoar, pode ser que ele vai aproveitar a brecha para grudar em mim e vai me cobrar. Você está falando da vida do outro, mas você viu o que você fez comigo na última vida? Como é que você pode estar falando da vida do outro? Olha você, olha o que você fez comigo na última vida. E aí? E aí que se a gente pegar o capítulo 28, o item 81 em diante do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente a oração para o espírito obsessor, tem um pedaço que fala assim, ó. Eu não vou achar agora, mas ele fala assim, que se está sendo permitido essa ligação, provavelmente é porque eu mereço isso. Mas aí ele pede assim, não, mas eu peço que você entenda
né? Que você aceite seguir com os bons espíritos e não continue no erro, por mais que eu possa merecer que você esteja aqui. Então, muitas vezes, nós nos ligamos ou nós permitimos essa ligação porque foi um desafeto nosso do pretérito. E aí nós temos que fazer mais orações ainda para esse espírito, porque nós precisamos do perdão dele, né? Nós precisamos do perdão dele para que a gente possa seguir o nosso caminho, só com os nossos problemas de agora, porque nós estamos, infelizmente, o tempo todo causando novas provas para nós mesmos, causando novas dificuldades para nós mesmos. Então nós precisamos dessa benevolência, dessa doçura, dessa afabilidade, para nós entendermos que este espírito que está perturbado e nos perturbando, ele também é um irmão, e pode ser que nós estejamos devendo para ele. Então nós precisamos amá-lo, nós precisamos auxiliá-lo para que ele evolua moralmente, só que para isso nós precisamos evoluir também. Vamos seguir. Nas suas diferentes gradações, a obsessão pode instalar-se não só de desencarnados para encarnados, mas também de encarnado para encarnado. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso, de encarnado para encarnado, porque nós vemos isso todos os dias na sociedade e muitas vezes nós não nos damos conta. E muitas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos nesse meio dessa situação de obsessão de encarnado para encarnado. Quantos relacionamentos doentios nós não vemos por aí todos os dias? Pessoas possessivas, pessoas que acham que são donas da outra pessoa. E será que em algum momento nós não fazemos isso? Ocorre quando criaturas de mentes doentias invadidas pelo personalismo, ódio, ciúme, inveja, ambição, amor desvairado, voltam-se para suas vítimas, dominando-as mentalmente. Então isso pode acontecer de encarnado para encarnado. E é muito comum acontecer, infelizmente, né? Se a gente conseguir, ou melhor, quando nós conseguirmos superar essa etapa, não vai precisar existir DDM, né? Para quem não sabe, a Delegacia de Defesa da Mulher não vai precisar existir. A sincronia, olha que palavra importante, parecida com essa aqui, ó. Sincronia. A sincronia mental pode se estabelecer tanto no convívio diário, como através de perseguições que se efetuam em corpo astral durante o sono. Então pode ser que a pessoa persiga a outra fisicamente. Vocês já ouviram falar na figura do stalker, né? Todo mundo já assistiu algum filme dos psicopatas da vida e viu a figura do stalker. Ela pode acontecer fisicamente, mas pode acontecer assim, ó. A gente dorme e aí eu te persigo enquanto eu durmo. E aí a gente às vezes nem sabe quem é que está perseguindo quem, né? Porque às vezes, enquanto eu tô aqui presa na minha prisão física, no meu pacotinho bonitinho, eu sou um doce. Mas aí eu durmo. A hora que eu durmo, eu saio para apavorar. Eu vou atrás dos meus afins, eu vou atrás dos meus desafetos, e aí eu vou persegui-los, aí eu vou atormentá-los, aí eu vou fazer tudo que eu não consigo fazer enquanto eu estou acordada, presa no corpo físico. Então, às vezes, nós imaginamos que nós somos as vítimas, quando na verdade nós somos os perseguidores, os obsessores, mas a gente não sabe disso. Porque aqui na nossa existência, aqui no nosso corpo físico, aqui no nosso dia a dia, nós não sabemos o que nós fazemos do lado de lá. Depois que a gente desdobra, depois que a gente dorme. E como é que eu posso ter certeza que quando eu vou me desdobrar, quando eu vou dormir, eu não vou fazer nada assim? Se eu tiver mais evoluída moralmente, se eu tiver com vibrações melhores, se eu tiver com pensamentos melhores, se
se eu tiver protegida com mais orações, né? Se eu tiver realmente me esforçando para domar as minhas más inclinações. É só dessa forma que eu vou ter certeza que quando eu dormir, não sou eu que vou perseguir o outro. São mentes viciadas em tormento, sincronizando com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando pressão devastadora. Veja, pensa no que foi falado aqui, mentes ociosas. Quando nós temos uma ideia repetitiva, uma ideia fixa, nós não estamos usando a nossa mente o suficiente. Ela está ociosa. Porque se ela não tivesse ociosa, não teria como ela ficar voltando naquele mesmo pensamento de novo, né? Eu brinco com uma pessoa que eu conheço, eu falo assim, não tem nada pra fazer, né? Pra você ficar falando disso de novo. Esquece essa pessoa, pelo amor de Deus. Eu não quero saber, eu falo, não quero saber o que essa pessoa tá fazendo, deixando de fazer, que mal que essa pessoa tá fazendo, se morreu, se não morreu, se é um dublê que tá no lugar, eu não quero saber. Né? Vamos pensar no que dá pra gente fazer. Vamos pensar no dia a dia o que nós podemos fazer por nós e pelo outro. O que não está no nosso alcance, adianta a gente ficar pensando no que não está no nosso alcance? Adianta a gente ficar pensando se o Palmeiras tem ou não tem mundial? Eu vou poder ir lá jogar no lugar deles? Adianta eu brigar por causa disso? Eu vou poder ir lá fazer alguma coisa? Não vou, certo? Adianta eu ficar com raiva por causa disso? Não adianta. Eu usei o time para eu não falar numa situação política que todo mundo fica pensando o tempo inteiro, 24 horas por dia, mandando mensagem no grupo de WhatsApp. Entendeu? Então, assim, eu tenho como fazer alguma coisa? Não, eu aqui de São José do Rio Preto não tenho como fazer nada. Eu só posso fazer oração. E aí eu tenho que seguir com a minha vida, eu tenho que ver o que dá para eu fazer aqui na minha mão agora, né? Não tem o que eu possa fazer. Não importa o que eu pense sobre determinadas pessoas numa esfera lá em cima de poder. Não importa isso, né? Importa sim, aqui na minha mão, o que eu posso fazer? Agora, se eu ficar me permitindo pensar 24 horas no que é que o pessoal lá em Brasília está fazendo ou deixando de fazer, eu vou conseguir fazer alguma coisa da minha existência aqui? Ou eu vou abrir espaço para isso aqui, ó? Quem é que vai se aproximar de mim se eu ficar nesta vibração de ideia repetitiva, de ideia fixa? Quem é que vai estar do meu lado? Pessoal que já evoluiu, que é moralmente evoluído, que quer o bem de todo mundo, ou vai estar do meu lado quem não está tão evoluído assim, e não está querendo tanto bem assim, e que está querendo instigar uma guerra. Então vamos lá. Desencarnado para desencarnado, como eu disse, pode acontecer de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado. A atuação se faz ostensiva, de espírito a espírito, nos planos espirituais inferiores ou na própria ambiência terrena. Na própria ambiência terrena. Então, às vezes está acontecendo aqui, do nosso lado. Encarnado para desencarnado, o indivíduo se fixa mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam e fazem-se obsessores destes, retendo-os as lembranças da vida física. Tudo repetindo o que eu já falei. A obsessão entre desencarnados ou encarnados, sob qualquer prisma que se apresente, é uma enfermidade mental, reclamando por vezes tratamento de longo curso. Então, quando se instala verdadeiramente a obsessão, precisa de tratamento. Aí você vai falar assim, que tipo de tratamento que precisa? Bom, como eu contei o caso da Ivone do Amaral Pereira, né? Vai depender do tratamento que você tem disponível na sua mão, né? Mas assim, é óbvio que tem que intensificar a oração, que tem que intensificar o evangelho no lar, que tem que frequentar uma casa religiosa. Se tá vindo aqui, você tem que tomar água fluida.
né? Tem que passar pelo passe, você tem que estudar, não só para você, mas pelo outro espírito também, né? Às vezes, se começou a ter manifestações físicas, precisa procurar um médico, precisa tratar também esses sintomas, né? Não adianta virar e falar assim, eu tô com uma dor no braço aqui, eu tô sentindo que é um espírito que tá grudado aqui no meu braço, vamos sentar e esperar passar. Não é assim que funciona, né? Se eu tô sentindo algo físico, eu também preciso ir no médico terreno para verificar o físico, o que é que tá pegando. Eu não posso simplesmente falar assim, eu sei que eu tô obsediada, então eu tenho que esperar tratar o espiritual e vamos ficar quieto aqui. Né? Tem que tratar em todas as vertentes que for necessário tratar. A sua cura só é possível pela moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Flash news. Estamos sendo obsediados, significa que somos sensitivos. Quando a gente lê o livro dos espíritos, a gente descobre uma notícia que ninguém quer encarar. Somos todos médiums, alguns ostensivos e outros não, mas somos todos médiums. Precisamos descobrir isso na nossa existência e perceber que nós temos que estudar para aprender a lidar com isso, né? Vou repetir essa frase importantíssima. A sua cura só é possível pela moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. O que é moralização? O que é moral? O que é ética? O que é virtude? Como é que a gente faz isso? Como é que eu trabalho isso? Para que lado que eu vou? Onde é que está o mapa? No começo do Evangelho segundo o Espiritismo, no objetivo desta obra, ele fala assim, que a diferença entre o Espiritismo e as seitas que analisam o sobrenatural é que o Espiritismo trabalha a oral. Então, nós precisamos estudar sobre moral. Nós precisamos descobrir quais são os valores que nós temos que trabalhar. Nós precisamos catar esse Evangelho e lê-lo de cabo a rabo, de rabo a cabo, de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. Nós precisamos estudar o que é que está pegando na nossa vida, o que a gente não desenvolveu tão bem assim, aumentar as nossas orações e trabalhar o que é que nos perturba. Vamos supor que eu sofri um mal muito grande nesta vida, eu sou a única no planeta Terra que passei por isto. Eu sofri uma decepção grandiosíssima, eu tenho um sofrimento profundo, uma mágoa gigantesca, um ressentimento medonho e eu não consigo perdoar. Tá na hora de eu aprender como fazer isso, né? O perdão não é pro outro, é para mim. Se eu não aprender a perdoar o que é que a mágoa que tenha me sido causada, eu não vou conseguir superar a obsessão. Eu não vou conseguir romper esta afinidade. Eu preciso aprender a perdoar. Eu sinto em contar isso para vocês. Vitor Hugo tem uma frase que ele fala assim: você sentir, né, você ressentir, você ter raiva, ódio, qualquer sentimento do gênero, mágoa, é como tomar veneno e esperar que o outro morra. É exatamente isso que acontece conosco se nós não trabalharmos o perdão. Vamos supor que eu entenda que eu mereço mais do que o outro, porque afinal de contas eu estudei muito mais, afinal de contas eu trabalhei muito mais, eu desenvolvo o meu trabalho muito melhor do que o outro, então eu mereço ter um cargo maior do que o outro, eu mereço ter um salário melhor do que o meu colega de trabalho, eu mereço ter um horário de trabalho mais ameno, né? Eu tenho este mérito dentro de mim. Então isso, teoricamente, está assimilado ao orgulho. E se eu continuar sendo orgulhosa nesta vida, eu vou continuar ligada ao que quer que seja que está me perturbando. Então eu preciso
obrigatoriamente desenvolver a humildade. Eu tenho um amigo que fala assim, que nós precisamos passar por um processo de humildação. Ele nem fala humilhação, porque se você falar humilhação, as pessoas vão falar, tá louca, eu não vou me humilhar, eu não vou me rebaixar, você acha que é isso? Ele fala humildação. Nós precisamos aprender a sermos humildes. E aí todo mundo brada de peito aberto, mas é lógico que eu sou humilde. Orgulhosa é você que está falando isso de mim, onde você viu você falar isso? Quando a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar sobre o orgulho, o pai de todos os males, nós vamos ver que todos nós temos um pezinho ali dentro. E eu falo isso por mim, porque uma vez eu tive essa discussão num grupo de estudo espírita, e a pessoa virou para mim e falou, você está sendo orgulhosa ao você dizer isso. E eu olhei, o quê? Eu? Tá louca? Orgulhosa? Eu não sei o que é isso, eu não sou isso, imagina. Aí eu cheguei em casa, eu catei o Evangelho, misteriosamente eu abri assim, sabe? Tipo assim, ó, sabe aquela história? Vamos abrir para ver o que dá. E aí caiu no orgulho, misteriosamente. Aí eu fui ler o orgulho, eu falei, putz, não é que eu sou orgulhosa mesmo? Precisava trabalhar isso mesmo. Podia ter dormido sem essa chapuletada na cara, né? Mas aí o que acontece? Todos nós temos, é o que eu falei, todos nós temos as nossas mazelas que nós precisamos domar, cada uma num patamar. E se nós não trabalharmos as nossas mazelas, nós vamos continuar ligados à ideia fixa, à frequência que está perturbando a nossa existência. A obsessão demasiado prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para o restabelecimento do organismo. A causa tendo sido afastada, ainda resta combater os efeitos. Normalmente nós fazemos diferente, a gente combate os efeitos e deixa a causa de lado, né? Nós somos experts em combater sintomas, mas não a causa. Então, às vezes, a gente passa uma existência inteira tendo diversos problemas, porque nós somos incapazes de enxergar a causa verdadeira dos nossos males, né? Então, a gente tem, vamos supor que uma pessoa esteja com sobrepeso. Ela tem dor no joelho, ela vai no médico de joelho. Ela tem dor no braço, ela vai no médico do braço. Ela tem dor na mão, ela vai no médico da mão. Ela tem dor de estômago, vai no médico do estômago. Tem dor nas costas, vai no médico das costas. Mas se recusa a enxergar que a causa é o sobrepeso. Estou dando um exemplo que não tem nada a ver com ninguém aqui. Apenas um exemplo lúdico que fica fácil da gente enxergar. Nós muitas vezes fazemos o mesmo, né? Então vamos lá, eu procuro o centro porque eu me sinto obsediada. Então isto é um sintoma, isto não é a causa. Por que eu estou obsediada? Por que eu estou tendo ideias fixas? Por que eu sintonizei em determinada frequência? O que é que está pegando por trás disso? É isso que eu tenho que descobrir e é isso que eu tenho que combater, né? Eu tratar o sintoma vai me ajudar, vai aliviar, vai resolver o problema? Não. Eu preciso, por mais que doa, por mais que pareça que é uma faca entrando e virando, eu preciso descobrir a causa dos meus males. Por que é que eu passo por determinadas circunstâncias? Por que é que eu permito esta afinidade? Por que é que eu permito esta ligação? O que é que está pegando por trás? O que é que eu não enfrentei, que eu escondi lá no íntimo e eu não quero mexer de jeito, maneira nenhuma? O que é que eu não superei? O que é que eu estou ligada? O que é que eu penso constantemente? Tem pessoas que a gente olha, são as melhores pessoas do mundo. As pessoas são impassíveis, elas têm aquela cara alegre, aquela cara feliz, mas às vezes por dentro tem algo gravíssimo que a pessoa está escondendo a vida inteira e se recusa a lidar com aquilo, né? E às vezes são coisas gravíssimas que a pessoa passou realmente, mas ela não conseguiu lidar, não conseguiu superar, né? Uma vez, uma amiga que se afastou de mim depois que ela teve esse momento, né? Porque ela não conseguia aceitar. Uma vez ela conversando comigo, sem perceber, ela foi se abrindo e contou algo que tinha acontecido com ela, coisa de 10 anos antes na vida dela, e que ela não conseguia superar aquilo de jeito, maneira nenhuma, e que ela tinha trancado aquilo a 7 chaves dentro dela e não queria lidar com aquilo de jeito, maneira nenhuma.
E aquilo você percebia, quem a conhecia, que desenvolveu uma série de outros problemas na vida dela, mas que de forma nenhuma ela queria lidar com aquilo. Tanto que depois que ela se deu conta que ela tinha se aberto comigo sobre aquela situação, ela nunca mais falou comigo. Né? Porque veja, a pessoa não quer lidar com algumas coisas que estão ali cutucando, machucando, mas que às vezes a gente não quer enxergar, a gente não quer mesmo. É muito mais fácil a gente colocar uma cara feliz e passar por cima das situações que acontecem na nossa vida sem trabalhar, sem pensar. Pensar dói. É mais fácil a gente não refletir, né? Só que se nós não trabalharmos tudo que nós temos que trabalhar, nós nos permitiremos a ligação com outros espíritos afins, outros espíritos que têm os mesmos tipos de ideias repetitivas que nós temos. E aí nós vamos ocasionar males, não só para a gente, quanto para quem está ao nosso redor. Eu vou encerrar, Júlia. O problema do obsesso não é isolado, não é só dele. O seu grupo familiar tem vínculos profundos que os entrelaçam. Por isso, sempre que possível, a família deve receber orientações que esclareçam quanto à sua conduta e participação no tratamento do obsediado. Este, comumente, sofre restrições no círculo familiar, pois é raro que os parentes entendam e tenham ciência dos problemas que o afligem. Então veja, não sou eu que estou dizendo, está aqui nesta obra, aqui, que faz um monte de citaçõezinhas de outras obras. Uma das obras que é citada aqui é aquela Nos Limites da Loucura. Tem uma outra aqui que é da Gênese, que ele cita de algumas coisas que eu li. Tem um outro aqui que eu vou só falar o nome para não, que é esse último aqui. Ele tem Nos Bastidores da Obsessão, do Manuel Flomeno de Miranda, que eu falei um trecho, e Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, de Sueli Caldas Schubert. A família é extremamente importante ela ser envolvida. Por quê? Na questão do tratamento, né? Muitas vezes nós não queremos conversar com a nossa família. Nós não queremos expor o nosso sofrimento para a nossa família. Nós não queremos expor a nossa dor. Algumas vezes a gente pensa assim, eles vão falar que eu tô louca, né? E às vezes a gente não quer conversar com a nossa família. Mas a nossa família, se ela é incluída nessa situação, fica mais fácil de nos auxiliar. E além disso, muitas vezes nós acabamos machucando a nossa própria família quando nós temos alguma questão mal resolvida assim. Então, para que nós tenhamos resultados positivos mais rápido, nós precisamos entender que nós não estamos inseridos numa família à toa. E nós precisamos dessa ligação familiar. Tanto para que a família entenda o que está acontecendo e possa nos auxiliar, quanto para que essa família também possa ser auxiliada e possa trabalhar melhor, viver melhor. Eu espero que eu tenha auxiliado e que cada um encontre aqui aquilo que veio buscar e que todos nós saiamos daqui fortalecidos para que possamos enxergar o que é que nós temos que trabalhar dentro de cada um de nós e qual é o caminho a ser trilhado, e que possamos sair mais leves, encaminhados, orientados e fortalecidos na prática do bem e do amor ao próximo. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós.